Fala turma, sejam todos bem-vindos, né? Todos que nos acompanham aí, quem já me conhece e os novos que vêm aparecendo aí, seja bem-vindo, né? Também me apresentar para os novos aí, eu sou o João, sou zootecnista, né? Já tenho um caminho longo que eu venho percorrendo dentro da pecuária no geral, mas mais explicitamente dentro da pecuária de corte, moçada. Eu tenho uma missão grande, né? Que eu espero que seja a missão de vocês também, de todos que estão aqui comigo, né, percorrendo, de transformar a pecuária nacional, né? Transformar a pecuária, né, para a pecuária seja mais rentável, né? Que seja mais produtiva, né? Que tenha uma produtividade melhor nas áreas, né, utilizadas, que seja mais sustentável e mais profissionalizada, né? A gente sabe que a pecuária de corte ainda, né, é muito extensiva dentro da nossa pecuária nacional. E ainda assim, né, a gente é o segundo maior produtor de carne, né, bovina do mundo, né, e o maior exportador. Então, assim, eu tenho essa missão, quero que seja, né, a missão de vocês que vão estar comigo aí também. E vamos junto, moçada. Eu já passei um longo caminho, né, nessa jornada, passei por, né, umas poucas empresas aí, né, 5 anos, né, já trilhando, mas eu já comecei a trabalhar desde a minha época da faculdade, né, já passei, né, fui gerente de fazenda, trabalhei, né, comercializando ração, atualmente trabalho, né, dos maiores marketplaces, né, de venda de gado do Brasil, trabalho com melhoramento genético, gado PO, presto assessoria aí, né, para fazendas importantes. E assim, e eu quero que vocês venham, né, nesse caminho junto comigo. A pecuária precisa de muita gente. O mercado precisa de gente, né, para trabalhar. Eu fui pesquisar, né, esses dias, né, por curiosidade, quantas fazendas mais ou menos tem, né, de pecuária no geral no Brasil. Aproximadamente aí, né, 5 milhões de propriedades rurais e apenas, né, 1,5 milhão de fazendas sem algum tipo de assessoria, alguém que presta algum tipo de serviço técnico, né, no auxílio. Enfim, tem espaço aí para mais 3,5 milhões, né, de pessoas. E confirme isso para vocês, né, a maioria das fazendas que a gente visita, conhece, né, comercializa algum tipo de produto, de gado pessoal, não tem nenhum tipo, né, de assessoria, moçada. Então, tem um mercado muito amplo aí, tanto para trabalhar direto com a fazenda, como as empresas, né? Todo lugar que a gente chega, empresa que a gente vê, precisa de gente para trabalhar, toda fazenda precisa de gente para trabalhar, mas não está encontrando. E do outro lado também, converso com muitos alunos da zootecnia, medicina veterinária, agronomia, técnica e agropecuária, né, o pessoal falando que não consegue estágio, não consegue serviço, certo? Então, como diz, a gente tem que unir isso aí para fazer o negócio dar certo. Porque eu acredito muito, né, em pessoa, é pessoa que faz a transformação, né, de fato e principalmente no campo, moçada, certo? Então, né, com esse objetivo de ajudar vocês, né, eu criei um mapa da primeira oportunidade, né, como conseguir seu primeiro trabalho dentro da pecuária de corte. Esse curso tem como objetivo ajudar ou recém-formados, ou a turma, né, que já está um tempo formado, ou estudantes, né, que das áreas das agrárias, né, zootecnista, médico veterinário, agrônomo, técnico em agropecuária, ou alguém que fez algum curso, né, técnico, né, ou que gosta de pecuária e quer trabalhar, certo? A conseguir o primeiro emprego, primeiro estágio, né? O foco é fornecer conhecimento prático, né? Estratégias de buscas e dicas para vocês destacar as suas habilidades e aumentar as chances de ser contratado. Eu, né, quando eu formei, eu comecei a trabalhar até antes de formar, mas eu tinha, né, que pagar. Eu estudava em escola federal, mas tinha que pagar, né, para ficar dentro da cidade. Então eu trabalho muito tempo, né? Eu já trabalhava antes de formar, igual eu falei. Só que para conseguir essas coisas, turma, não foi fácil. Não foi fácil, né? E eu ficava batendo isso na cabeça e eu sempre busquei alguém que me orientasse nesse caminho. Sempre, sempre, sempre. Só que eu nunca achei, né? Foi muita raça, raça, raça mesmo. E se eu tivesse encontrado naquela época alguém que
me ajudasse, provavelmente eu teria, né, cortado, né, muito caminho. Porque querer, eu queria muito, né, só precisava, né, de orientação. Então, eu quero ser essa orientação para vocês, né, para que vocês tenham um caminho mais curto para chegar na primeira oportunidade, no primeiro trabalho, no primeiro estágio aí de vocês. Porque esse primeiro trabalho, esse primeiro estágio pode ditar muito do que será toda a vida de vocês, tanto profissional quanto pessoal, né? Por que eu falo pessoal? Porque sua vida profissional reflete 100% na sua vida pessoal. Você passa mais tempo, né, a maioria dos trabalhos dentro do serviço, né, do que, né, propriamente com a sua família, né? Enfim. Então, eu quero que a vida profissional de vocês, a vida pessoal de vocês sejam boas, né? Que faça sentido dentro da pecuária, né? Que vocês consigam fazer, né, as pessoas, né, os pecuaristas, as empresas produzirem mais, né? E agregar valor de fato, né, dentro da terra ali, em rentabilidade, sustentabilidade, produtividade, enfim. É isso que eu quero, né? O objetivo do curso é esse, moçada, ajudar vocês, certo? Vamos começar aqui sem muita delonga, né? Já delonguei um tempinho, mas vamos começar aqui. Quero lembrar vocês, né? Ficar até o fim aí. Quem ficar até o fim aí, eu vou passar um checklist. O checklist de como conseguir seu primeiro trabalho na pecuária de corte. E nesse checklist aí, vocês vão colocar, né, um ok em tudo que vocês já fizeram, o que vocês precisam fazer. E depois que vocês fizerem tudo isso, vocês podem ter certeza, meu aval aí, que vocês vão estar empregados, vão estar no primeiro estágio, né? Primeiro serviço, enfim. Então, eu vou passar esse checklist aí no final para quem ficar até o final, certo? Vamos começar, né? Primeiro tópico aqui, eu queria passar para vocês o panorama, né, do mercado de trabalho. Como que está, né? Uma pergunta, como que está o mercado atualmente? Moçada, tá assim, ó. Não sei nem como falar, mas tá só crescendo, muita oportunidade, mas muita mesmo. As empresas buscando cada vez mais pessoas mais qualificadas, que sabem se comunicar, sabem resolver problemas, sabem lidar com pecuarista, que tem, né, prática, ou que quer desenvolver prática no campo e quer gerar resultado. O mercado assim, tá recheado, mas muita oportunidade mesmo. Falta gente que queira trabalhar firme, de fato, ali, certo? Então tem um mar aberto aí para ser explorado, certo? Então tem os segmentos de cria, recria, engorda. O mercado de pecuária de corte é muito amplo. Cada um dos três, né, emprega muita gente, gira, né, muito dinheiro, muito. Quando eu falo muito, é muito dinheiro mesmo. É só que precisa de pessoas, né, muito qualificadas, né? Na cria, por exemplo, sim. Nós tem uma ampla gama de produto, de pessoas que precisa, multitarefas ali. Na recria, na engorda, mesma coisa, certo? E então tem muita oportunidade dentro dessas três áreas, mas também dentro da área de mercado de melhoramento genético, né? A gente sabe que isso é muito a se explorar, né? Se eu falar um número aqui para vocês, a gente sabe que 50%, mais de 50% das vacas do Brasil é cobertas por boi de boiada. Então, sim, tem que ter muito mais produtor de gado genético, de gado PO, né? E tem que colocar na cabeça de quem compra boi de boiada, né? De que não pode, né? E o cara que compra boi de boiada também, né? Tem pouco conhecimento técnico. Então, possivelmente pode ser as fazendas aí que não tem nenhum tipo, né, de assessoria e precisa de gente. Então, o mercado é amplo, tem muito, mas muito, tem um mar aberto aí para ser explorado. Certa tendência, né, do setor, né, a gente vê que as terras vêm cada dia ficando mais caras, mais concorridas com, né, as atividades agrícolas, né, de soja, milho, né, laranja estão competindo, amendoim, café, enfim, né? Então vem ficando cada vez mais competitivo o setor, né? Então cada vez mais precisando produzir mais em menos áreas, né? E com isso precisa profissionalizar, precisa, né, saber tomar melhores decisões, enfim, que é o que a gente até fala no curso Pecuária de Corte na prática lá, né? Então, assim, o setor, moçada, tem muita, mas muita oportunidade, sim, tem que saber aproveitar essas oportunidades, se colocar nessas oportunidades de forma estratégica, direcionada aí, para que faça sentido e sim, você consiga se posicionar, né, profissionalmente e pessoalmente, certo? Já passando para frente aqui,
Tem vários tipos de vaga, de carreira que vocês podem seguir dentro da pecuária de corte. A primeira, que inclusive é uma das que eu sigo, é a consultoria técnica. E aí tem consultoria técnica que você pode dar uma consultoria em qualquer área, por exemplo. Você pode dar uma consultoria técnica em nutrição, né? Pode dar uma consultoria técnica em sanidade, em reprodução, em manejo, enfim. Tem várias áreas aí, mas uma consultoria técnica, uma consultoria estratégica, né, que é mais amplo, né, que você toma grandes decisões, né, da fazenda, do dinheiro, do pecuarista, né, que a estratégia já vai envolver todas as áreas, né, da fazenda, e não uma área específica, como por exemplo da parte nutricional. Desenvolve todas, né, são decisões estratégicas a nível de negócio mesmo, certo? A técnica é a nível mais de algum manejo, algum setor específico, né, dentro da fazenda, certo? Você pode trabalhar como gestor, né, na gestão de propriedades rurais. E aí você não precisa, né, se colocar só em uma, mas em várias, ou trabalhar, né, a fundo em uma fazenda, ser o gerente da fazenda ali, né? Isso tem um mercado muito amplo, se precisa de todas as fazendas que eu vou, né? O maior gargalo talvez seja esse, né? Pessoas que sabem gerenciar fazenda, conduzir um time, saber fazer análises, tem um olhar 360 para todo o negócio, mas que sabe que tá ali no meio e conduzindo todas as operações. Então, tem, né, essas vagas aí de gerente, né, e na parte de gestão no geral, gestão de pessoas, gestão de processos, gestão financeiro, né? Você pode seguir cada caminho, né? Tem a gestão geral, né, ali do negócio em si, certo? Que é a pessoa que está mais ali dentro do negócio e fazendo acontecer de fato. Diferente um pouco, né? Tanto da assessoria quanto da consultoria quanto da assessoria, né, que é mais estratégico, não está ali no meio fazendo acontecer, mas está junto nas tomadas de decisão e na criação, né, do planejamento, do plano aí, certo? Você pode trabalhar com desenvolvimento, né, de projetos, de novos projetos, desenhando novos projetos ou projetos que já existem, melhorando eles. Né? Você pode trabalhar nos manejos ali, né, na parte mais operacional, manejo de pastagem, na parte nutricional, na parte de saúde, enfim, veterinários, trabalhar, né, na parte reprodutiva ali, inseminando, fazendo diagnóstico de gestação, fazendo FIV, fertilização, né, in vitro aí, aspirando, da parte de melhoramento genético, é uma das coisas que eu faço, fazer acasalamentos, né, dirigidos aí pro pessoal, certo? Então, assim, é amplo, amplo, amplo. Isso aqui eu tô dando alguns tipos, né, de vagas. E o mercado, né, deixei por último para mim falar, o mercado mais amplo que existe, né? Hoje a gente sabe que as empresas que comercializam, né, os produtos, né, farmacêuticos, nutricionais ou qualquer tipo de produto, no meu caso, né, animal PO, já presta assessoria. Né? Então, tem muitas, mas muitas vagas na área comercial. Inclusive, né, são as áreas que mais pagam bem financeiramente, né? Quem quer dar um conforto, né, para a família aí. E aí na área de vendas, moçada, assim, mar aberto, aberto, aberto. As empresas crescendo muito, várias empresas crescendo muito, né? As empresas procuram muitas pessoas que queiram se desenvolver tecnicamente, comercialmente, queiram, né, de fato, ajudar esses produtores, mas ajudar também a empresa. E aí tem várias coisas que você pode comercializar: ração, medicamento, né, próprios animais, várias outras coisas aí, né, de tecnologia, enfim, né, aplicativos, né, de gestão, serviço, enfim. É, tem um mercado muito amplo, mas esse ponto eu queria deixar para vocês. Certo? Assim, então o mercado é amplo, tem muita vaga, só que assim, vocês precisam se preparar. E o que eu quero ajudar vocês, vamos, como diz, começar pelo começo. De onde vocês começam, moçada? Meu papel aqui é esse, é treinar vocês para conseguir suas primeiras oportunidades. Currículo, certo? Então, preparando um currículo para a pecuária de corte. Como montar um currículo quando se quer trabalhar para a pecuária, como destacar suas experiências, estágios, formações, habilidades mais valorizadas no setor de pecuária de corte, né? Como descrever, né, atividades e resultados de maneira prática. Moçada, dentro da pecuária, assim, quem está no campo, quem já está trabalhando, os donos, né, de fazenda, pessoal das empresas, né, é, é um negócio negócio é feito, não é muito, não tem muita conversinha, é muita
prática, 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 fazer, 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 resultado, 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 certo? O que muitas vezes, quando o pessoal vai colocar, né, primeiro tópico aqui, destacar as experiências, estágios, formações, então vou colocando muita coisa teórica, participei do projeto de pesquisa tal, né, fiz, né, estágio ali, nananana. Moçada, bota as coisas práticas que você fez. Você fez um projeto de pesquisa lá, por exemplo, na minha época de graduação, a gente montou um painel forrageiro, né, a gente fez várias cultivares de capim lá, né, colocou, plantou, né, depois adubou, e foi medindo, né? Eu poderia falar, né? Fiz um painel forrageiro com as seguintes cultivares e tal. Cara, na prática, né? Às vezes você está buscando um estágio, como que você falaria, né? Que construir um painel forrageiro? Fui lá, plantei, né, um painel forrageiro, onde todos os dias a gente acompanhava, né, o manejo, adubava, né, fizemos as medições, né, e tudo ali na prática. Dentro desse currículo, a gente quer ver, né, as empresas, as fazendas, a ação feita, né, e não a teoria feita, né, que é muito diferente, certo? Os estágios, a mesma coisa, ó, minha rotina era acordar, tirar leite, medir não sei o que, fazer isso e tal, a rotina do que foi feito, da ação de fato, certo? E das formações, às vezes não é importante saber a formação, mas mais do que saber a informação, o que aprendeu, né? Eu fiz zootecnia, zootecnia tem, sim, um mercado muito amplo, né, do que faz, né? Quando eu vou falar minha formação, sou zootecnista, trabalho com pecuária de corte, que foi o que eu trabalhei toda a faculdade de zootecnia, direcionado para o que você quer de fato, certo? Sempre. As habilidades mais valorizadas no setor, sem sombra de dúvida, né? Não sei se é habilidade, mas esforço, moçada. Esforço, esforço, esforço. Isso é o que é mais valorizado, o querer, esforço, o querer, o tentar. O que é mais valorizado dentro da pecuária de corte é isso, assim, a área, né, o setor de pecuária de corte, do jeito que vem, né, de geração para geração, ainda tem famílias muito antigas nisso, né, o jeito que foi desenvolvido e ainda criou-se essa cultura, né? Todo mundo sabe que nada é fácil, tudo é muito trabalhado e às vezes são trabalhos de muito esforço, né? Inclusive muitas vezes esforços braçais aí, né? Então, pessoal, né? A maior habilidade assim é de quem trabalha de fato, que não fica de conversinha, né? Que vai lá e faz, certo? Proatividade, né? De pegar o negócio, querer, né? Fazer de fato, não ficar esperando alguém mandar, enfim. São algumas das habilidades, né, que o setor valoriza. E como descrever as atividades, resultados de maneira prática. Cara, aí, assim, muitas vezes colocar rotina. Rotina do que fazia de fato. Ó, ia no pasto todo dia, né? E fazia, né, análise da forragem, né? Volume de forragem, altura de entrada, saída, né? Também pesava os animais mensalmente, tal. E no final, que aí você faria um relatório, né? De tudo que foi aprendido, entendeu? Mas colocar a rotina do que você já fez na vida, né? E assim, o que fez na vida muitas vezes também não precisa ser só dentro da pecuária. Mas, por exemplo, eu, né, fui mecânico grande parte da minha vida, né? Ajudava também, era tanto mecânico como ajudava na gestão, né, da oficina lá do meu pai. E trabalhei com gestão. Lá eu já trabalhei com gestão, trabalhei com planilha, entendeu? Isso é importante, né? Que são experiência, é o que você já fez de fato. Eu costumo falar, toda experiência é experiência, moçada. O cara trabalhou num carrinho de lanche lá e. Cara, o que você tirou de bom que serve aqui dentro da pecuária? Isso. Enfim, é isso, né? Trabalhava com pecuária de leite. Cara, tem um monte de coisa dentro da pecuária de leite. O cara que trabalha na pecuária de corte é muito melhor. Quais são? Então identifica isso e mostra ali na prática, fala de como que isso agrega, né, no que você vai fazer, na vaga que você está pretendendo dentro da pecuária de corte. Certo? Vamos passar aqui, vamos falar das cartas, né, de apresentação, como descrever uma carta, né, que se destaque para as empresas, exemplo de carta de motivação, né, para diferentes vagas aí. Depende, né, qual vaga, né, que você vai se candidatar, né, qual nível, né, que você vai se candidatar e como que você vai fazer essa carta de apresentação. Mas
Primeiro ponto, moçada, quando você vai fazer uma carta de apresentação para qualquer tipo de empresa, o que eles mais valorizam é o querer e a espontaneidade do quanto a pessoa quer. E às vezes não é nem só trabalhar ali na empresa e gerar resultado, mas o querer para a vida toda, né? Será que essa pessoa, né, ela quer ser gerente, mas ela quer ser gerente para a vida toda? Uma pessoa que coloca isso, né? Por exemplo, uma vaga de gerente, a pessoa vai candidatar a gerente. Meu sonho, né, ser gerente de uma fazenda, né, toda a vida sempre quis isso, na minha formação sempre estudei sobre isso, já li tais livros em relação a isso e já fiz tais cursos em relação a isso. Né? Busco essa vaga, né, de gerente, né, visando, né, primeiro, né, ajudar as empresas na qual eu for gerente a elevar seus resultados, mas também para minha satisfação pessoal. Então, assim, quando a pessoa, né, coloca nas cartas aí só uma visão, né, eu vejo, né, eu pego algumas cartas de apresentação, eu contrato hoje dentro da empresa que eu trabalho, algumas cartas de pessoal, quero ajudar a empresa a isso. Só que não tem o eu pessoal de você, né? Às vezes fica uma informação mentirosa, das pessoas não acreditarem, fica mais o mesmo do mesmo. Então, assim, as empresas, né, fazendas, pessoas, né, que você for fazer essa carta, tem que ter, né, a sua personalidade. As pessoas querem te conhecer, certo? Então, sim, se eu fosse ensinar uma coisa para vocês para colocar na carta de apresentação, é ter, né, o seu perfil mesmo, sua espontaneidade, a sua pessoa, do que você quer para a vida, né? E o que você quer para a vida, né? Às vezes, né, e as pessoas entendem isso, não é o que você quer naquele momento, naquela empresa. Por exemplo, né? Eu fui entrar uma vez numa empresa e eu precisava passar por aquela empresa para fazer uma coisa que eu queria na vida. Então, eu queria prestar uma assessoria individual minha, queria ser assessor técnico autônomo, né? Eu precisava entrar numa empresa de comercialização, porque eu precisava aprender a vender, aprender como as empresas, né, faziam. E assim, o colocar aprender, principalmente para vagas de estágio, moçada, é muito valioso. E nessas cartas de apresentação, você precisa ser muito verdadeiro, né, com você e com a empresa, certo? Desde que você queira, né? Não pode ter informações, né, mentirosas. Né? A gente está começando a trilhar aqui, né? Sua primeira oportunidade, é isso que eu quero ensinar para você, sua primeira oportunidade de estágio, né, de trabalho. Então, assim, nesse momento é o momento da construção. A gente tem que entrar com o pé direito, com informações verdadeiras, descobrir o que você quer de fato, assim, para a vida, né? E por que você está se posicionando naquela empresa, naquele momento que você precisa ali. Eu preciso entrar na empresa para adquirir um mínimo de experiência. Beleza. Aí a gente vai encontrar empresas nesse perfil para você, certo? Mas é isso, moçada. Então, como descrever uma, uma carta de apresentação que se destaca nas empresas é ser verdadeiro, apresentar o seu eu pessoal mesmo, né, suas habilidades, suas características pessoais, né, o que você já se passou e aonde você busca chegar futuramente. E aí sim, depois de tudo isso, colocar o como, né, você vai, né, ajudar ou querer ajudar a empresa, até porque lembra que você está entrando naquele ambiente agora, certo? Beleza, vamos para o próximo tópico aqui. Vamos falar sobre habilidades e competências necessárias, né? Competências técnicas para trabalhar com pecuária, né, de corte. Primeiro a gente vai falar e depois habilidades pessoais, né? Primeiro, moçada, é o que eu sempre falo, competência técnica. Isso é estudado, criado e praticado. Isso tem que ser feito, certo? Só vai ter competência técnica para trabalhar se você fizer, se alguém te ensinar. Enfim, inclusive a gente ensina lá no curso Pecuária de Corte na prática, depois busca saber, certo? Mas, por exemplo, quais são essas competências aí para você conseguir sua primeira vaga? Para quem quer trabalhar, né, com nutrição animal, cara, você precisa ler um livro de nutrição animal, precisa, né, pesquisar. E aí tem um monte, infinidade de ferramentas, né? Tem inteligência artificial que tudo que você perguntar para ela vai te ensinar, né, sobre nutrição animal. Então você quer trabalhar numa empresa de nutrição animal, você quer ter sua, cara, estuda. Primeira coisa, estuda, pega um livro, né? Assiste vídeo no YouTube, entra no curso lá Pecuária de Corte na Prática e vê.
eu costumo falar para os meus alunos, saber o mínimo necessário daquela área, né? Saber, né, quanto de capim, né? A gente tá falando de gado de corte aqui. Quanto de capim, né? Qual que é o consumo de matéria seca de um animal, né, que come forragem, né? Quais suplementos tem, né, de alto, baixo consumo, né? O que que as empresas, né, quando vão oferecer qualquer coisa, precisam oferecer, quando você vai prestar assessoria, né? Quanto custa e o que que um assessor faz, como que faz, né? A gente fez uma aula agora de diagnóstico, né, de propriedade, como que faz o diagnóstico, né, na parte nutricional, né? Quais perguntas fazer, enfim. Então você precisa saber o mínimo necessário. Essas são as, né, competências técnicas, né, para trabalhar com nutrição. Genética, mesma coisa. Né? Quais são os touros que estão em alta. E isso, moçada, não precisa estar lá na fazenda para você saber. Isso é a parte teórica, o mínimo necessário teórico para você pisar dentro das empresas, certo? E assim, toda experiência é experiência, certo? Essa parte teórica, moçada, assim, depois, né, no final, eu vou mandar o checklist para vocês, mas é a parte mais fácil, é só o estudar, é o querer, tá bom? Então vocês entram, façam, né, essa parte teórica e depois tudo vai ficar mais fácil. Quer trabalhar com genética, mesma coisa. Sanidade, mesma coisa. E entre todas as áreas que você precisa, certo? Você tem que conseguir as certificações necessárias, tem algumas empresas, né, que valorizam isso, né, os treinamentos técnicos que ajudam a abrir as portas. Então, se tiver que fazer algum treinamento técnico, quero trabalhar numa empresa de nutrição animal. Cara, faz o treinamento técnico, né, de formulação, né, para saber qual suplemento serve para quê, enfim. E obtém as certificações necessárias. Simples, porque você está aprendendo, certo? Então, as competências técnicas é de acordo com a vaga que você quer, é muito específico. E se você quer algo geral, faça algo geral, né? Ah, não sei ainda qual área eu quero, porque até porque está começando. Cara, conheça as áreas, né? No curso Pecuária de Corte na Praia, a gente fala de todas as áreas: cria, recria, engorda, melhoramento genético e o mínimo necessário. Vai lá ver, né? Você já vai sair, ter uma base do que você gosta e do que você não gosta, certo? Depois a gente vai para habilidades pessoais, tá? E eu vou explicar para vocês quais habilidades vocês precisam. Oh, deixa eu só atender, a gente já passou um tópico. Fala, Lore, tudo bem?